pessoal, tudo bem com vocês? Como está tudo bem? Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se inscrevam, compartilhem e ativem o sininho. Olha, continuando a história do Flávio José. Nessa sua história ele vem narrando todos os acontecimentos, né, que aconteceu na sua época. Um dos acontecimentos que ele mais frisa aqui na sua bibliografia, na sua biografia, na sua vida, né? E bibliografia que está escrito aqui no seu livro, ele fala sobre as guerras que os Yahudins travaram contra os romanos. E ele descreve sua preocupação, porque Roma foi uma grande potência, né? Eles tinham um poderio de conhecimento de guerra, a sua ciência de estratégia era muito avançada. Ele fala aqui ainda, né? Todas as guerras que se travaram, guerra da cidade contra cidade, guerra de nações contra nações, nosso século ainda não viu um outro tão grande e nós não sabemos que tenha havido outra semelhante. Eu estava lendo isso aqui e vi que se ele tivesse vivo, estivesse nos tempos de hoje, ele iria ver que já questões de guerra o mundo já ultrapassou. Nós hoje em dia temos grandes poderios de arma atômica, né? Bomba atômica, essas questões de armas. Se ele tivesse vivo hoje, ele iria se assustar, já que ele achou que essa guerra aqui foi grande. Claro que de fato foi, né? Matou muita gente. Os romanos não brincavam na sua estratégia de domínio. Aqui os judeus sustentaram contra os romanos, né? Aqui os judeus sustentaram contra os romanos. Houve, no entanto, pessoas que se dispuseram a escrevê-la, embora por si mesmo nada soubesse dela, baseando apenas seus conhecimentos em relações vãs e falsas. Quanto aos que nela tomaram parte, sua bajulação pelos romanos e o seu ódio pelos judeus, nós podemos ver que não é de hoje que as nações têm ódio, né, dos judeus. Já desde aquela época, ou anteriormente também, aquela época também, sempre tiveram. Se você for ler na Bíblia, sempre travaram contra o povo judeu, o povo hebreu. Os escritos deles estão, ele fala que ele relata que os escritos desses historiadores estão cheios de louvores e cheios de censuras também, sem se preocupar com a verdade. Foi isso que me fez decidir escrever em grego, para a satisfação daqueles que estão sujeitos ao Império Romano. O que escrevi há pouco em minha língua para informar as outras nações. Meu pai chamava-se Matatias, meu nome é José, sou hebreu de nascimento, sacerdote em Jerusalém. Você vê o nível do Flávio José. Ele nasceu de família levítica e ele exercia no templo de Jerusalém como sacerdote. No princípio combati contra os romanos e a necessidade, por fim, obrigou-me a empreender a carreira das armas. Ele teve que ir por lado do empreendimento na carreira das armas de forma militar. Quando essa grande guerra começou, o Império Romano era agitado por questões internas. Os mais jovens e os mais exaltados dos judeus, confiando em suas riquezas e em sua coragem, suscitaram tão grande perturbação no Oriente para aproveitar dessa ocasião, que povos inteiros tiveram receio de lhes ficar sujeitos, porque eles tinham chamado em seu auxílio os outros judeus que habitavam além do Eufrates, a fim de se revoltarem todos juntamente. Então, houve uma manifestação e todos os judeus ali, por exemplo, aqui está falando do Eufrates, com certeza
outros judeus de outros lugares também foram convocados para se levantar contra o Império Romano, né? Essa guerra de fato foi sangrenta, mas se ele estivesse nos tempos de hoje, ele iria ver que existiu sim guerras mais, como podemos dizer, mais violentas, assim podemos dizer, porque agora nós temos essas questões de armamentos, né, tecnologia, essas coisas aí. E foi depois da morte de Nero que se viu mudar a face do Império. A Alemanha não estava tranquila. Muitos aspiravam ao soberano poder. Os exércitos desejavam a revolução na esperança de com isso serem beneficiados. Como todas essas coisas não poderiam deixar de ser mais importantes. A tristeza que senti por ver que se desvirtuava a verdade tinha me já feito tomar cuidado de informar exatamente aos partos, aos babilônios mais afastados entre os árabes, os judeus que habitavam além do Eufrates e aos atenienses, da causa desta guerra, de tudo o que se passou e de que modo ela terminou. E não posso ainda agora tolerar que os gregos e os romanos que ali não estavam presentes o ignorem e sejam enganados por esses historiadores bajuladores que só lhes narram fábulas. Por que ele está falando isso? Porque ele diz aqui mais à frente que esses historiadores gregos, por exemplo, eles criavam, mas eles não eram de forma científica, eram bons criadores, mas eles não iam de fato à forma científica.